Boa tarde, hoje começamos mais cedo. Hoje temos o tema religião, o que é religião em espanhol, lá do SlideShare. E hoje é 18/9/2020. O que é as religiões? O que é religião? Um feito religioso. Lá em cima temos, o que é a labareda lá? A cruz de Malta, o Yin e o Yang, taoísmo, o On do hinduísmo. O primeiro lá é o que? É zoroastrismo. É a religião do fogo. Cruz de Malta tem a ver com os templários. O Yin Yang taoísmo, ali o hinduísmo, o do meio ali não sei o que é, o cristianismo, a cruz, o crescente, o islã, o muçulmano, o judaísmo, a cruz de Davi, e o último ali também não sei o que é. Os 3 Cs, eu já vi assim, mas é um símbolo também que é do coisa tóxica. Então, qual sua religião? Aqui, pegando a Espanha e o mundo, esse é o trabalho lá da Espanha. 88,9% católico romano. No mundo, 33,3%. 1,2% protestante, 10,4% no mundo. Se pegar Estados Unidos, é 80% protestante. 1,2% outras cristãs, aí inclui espírita e outras, e 8,8% no mundo. Judeu, 0,4% no mundo. Aqui não aparece na Espanha, talvez pelo fato de 1492 os judeus terem sido expulsos junto com os islâmicos e maometanos. 8, e de Portugal também. E até por causa da Inquisição que a gente comentou semana passada. 0,2% muçulmano na Espanha, 8,5% no mundo. Esse 0,2% talvez seja até mais, porque tem bastante muçulmano na Espanha atualmente e na Alemanha e pelos refugiados. E na Itália e França também tem bastante. Hindu 0,2% no mundo, búdica 7,6% no mundo. O que tu fez que baixou ali? E 0,3% na Espanha. Outra, 16,5% no mundo, 0,3%, 9,8% nenhuma na Espanha, seriam ateus, agnósticos, 12,6% no mundo. E não contesta, 0,2% na Espanha e 1,8% no mundo. Como os judeus foram expulsos pela Inquisição, 1492 e até antes, talvez justifique ali, né? Realmente tu não vê muito. Mas tem um bairro judeu em Granada, então talvez seja 0 ponto alguma coisa. Inclusive, isso foi nas guerras ibero-muçulmanas que teve. Os reis cristãos contra os muçulmanos. Era muito comum o pessoal que, na época que governava a Espanha, os mouros, os cristãos, eles lutarem contra os muçulmanos, né? Isso, inclusive, se refletia no próprio teatro da época. Não só na Espanha, mas em outros locais, como as Filipinas. Se a gente pegar o teatro das Filipinas da época, ele geralmente retratava isso. A vida dos cristãos e as batalhas deles contra os muçulmanos, porque as Filipinas, e durante um período, elas foram colonizadas pela Espanha, né? As Filipinas, que hoje é muçulmana. Ela teve ocupação espanhola durante um tempo. Sabia. Mas a gente conhece mais a parte da África e da América. Sim, tanto é que Portugal, os grandes conquistadores. Sim. Eu também não sabia disso, na realidade. Mas depois eu estava lendo... Eu sei as Ilhas Baleares, aquela coisa. Eu estava estudando a história do teatro e eu descobri isso. Que daí eles... sim, tu está fazendo a distância, não, ensino à distância. Porque querendo ou não, a arte ela é o reflexo do contexto político cultural de determinado período, né? Então os teatros... Por sinal, tem os estudos que falam sobre isso. Não sei se tu chegou a selecionar. Ainda não dei uma olhada. E daí, nisso, a gente acaba estudando a história do teatro. Pinturas e arquitetura e bastante coisa interessante. Exatamente. Estudando a história do teatro e das artes, querendo ou não, a gente acaba se deparando com eventos históricos importantes, né? Porque era tudo reflexo da época. Mas começou na Grécia Antiga, né? Sim, o teatro europeu. O teatro já existia... no Japão tem também. Na verdade, o teatro mais antigo foi o teatro sânscrito, que era lá na Índia. Depois veio o teatro chinês. Que eles consideram a língua primordial.
Na verdade, esse é o mais antigo mesmo, é o africano, no Antigo Egito. Lá que começaram as primeiras manifestações de teatro. Depois teve o teatro sânscrito na Índia, que, para vocês terem ideia, é no 15º século antes de Cristo, tá? Século XV antes de E Cristo. hoje a gente tem a Bollywood. Isso. É o cinema indiano. É a Hollywood deles, né? A Bollywood. Que é engraçado, né? Porque os filmes são todos umas porcarias. Não, o guri que ganhou $1 milhão. Quem quer ser o milionário? Muito bom. Sim, sim. Mas tem uns que são muito ruins. Tipo novela mexicana. Mas um detalhe, tá? O Bollywood, eles produzem mais filmes do que Hollywood. E com menos dinheiro, né? Exatamente. Ele é bem parecido com o Brasil ali, a questão dos católicos protestantes. Não, no Brasil o protestante tem mais. Aí, só um detalhe, aproveitando Os países a do ocasião. norte tinham mais protestantes. Aproveitando a ocasião, falando em teatro, é engraçado que o teatro muçulmano, ele nunca... Ele era mais restrito ao teatro de bonecos e teatro de sombras, né? E ele sempre ficou meio apagado assim, ele nunca foi muito difundido, né? Só que tem um detalhe, a religião muçulmana, ela tem muito em comum com a religião cristã. Nossa, eles inclusive... O Alcorão é bem parecido com o Antigo Testamento. Exatamente. Inclusive a figura de Jesus aparece no Alcorão. O a figura Deus de do Maria. Antigo Testamento, Jeová, é muito parecido com Allah. Sim, não. Tem uma... Talvez seja até o mesmo, né? Eles têm uma narração parecida, inclusive, de quando o anjo Gabriel ele entrou em contato com Maria. Só que, claro, para nós é Deus. Para os muçulmanos seria Allah, mas é Deus, a mesma coisa, né? É a maneira de chamar Deus. É claro, daí tiveram algumas referências, né? Tipo, o Maomé, quando ele leu pela primeira vez os textos bíblicos antigos, ele não se conformou com o Davi sendo retratado como tirano. Ele falou o seguinte: isso aqui é mentira. Alguém veio aqui e alterou isso aqui porque o Davi foi um rei bondoso. Quando a gente estuda história, a gente sabe que ele não era tão bonzinho assim, não. Exatamente. Só que porque é por isso que eu falo. A religião islâmica ela é mistura de várias religiões, né? Da cristã, da judaica, da hebraica e da zoroástrica. Exatamente. E querendo ou não, apesar de ela ter essas influências, tem as suas diferenças, né? E uma delas é essa, por exemplo, para eles, o Davi ele foi uma pessoa bondosa a vida toda, mas historicamente... As 1001 Noites é aí do teatro ou mais para literatura? Não, as 1001 Noites elas vieram mais da literatura. Da literatura. E tem muito a ver com os Vedas também, com a Índia. Sim. Essa é bem mais antiga que as 1001 Noites, os Vedas. Tanto é que o teatro... Os Vedas em sânscrito, né? Os originais são sânscritos. Sim. Inclusive, isso influenciava muito lá na época. Inclusive, o teatro sânscrito, ele tinha bastante caráter que pegava a cultura da época. Eu achei o Bhagavad Gita em inglês. Não sei se tu lê em inglês. E muitas das peças, também, né? Muitas das peças do sânscrito, elas eram encenações do Mahabharata, que já era conhecido na época, e do Ramayana. São os dois maiores épicos que tem, né? Sendo o Mahabharata, o maior épico... da China é o Rama. E depois veio o Krishna. Krishna é mais ou menos a época de Maomé, um pouquinho antes, 1100, 1200 antes de Cristo. Lembrando que o Mahabharata é a maior obra literária da história. Ela tinha 200 mil versos original. Mais de 16 volumes, né? Sim. Então, as principais religiões do mundo: muçulmano 21%, católico, ortodoxo e outros 22%, aí inclui todos eles. Evangélico 11%, sem religião 18%. O que está escrito do lado ali em vermelho? Hindu 19%. Não. O que é ali? 13%? 13%. Budista 6%. Sikh, animista, judeu, em torno de 3%. Animista é o azul, né? E religião da China, 1%. Ali deve ser a religião oficial da China. Tem o shintoísmo no Japão, o sikhismo no norte do Iraque. Tem o jainismo, aí tem outras religiões menores.
E o animismo é o totemismo, é que tudo é animado, até as pedras, a época dos dolmens, a época de Stonehenge, tem a ver com a Wicca, atualmente seria o Wicca. O neo-xamanismo atualmente. Embora historicamente há quem diga que o Wicca e o xamanismo é coisa satânica, mas não tem nada a ver. Não, é porque os sacerdotes, os pajés, eles eram os homens de religião, os homens de medicina, quando se chamavam. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que ela não é Wicca, ela é bruxa. E ela diz que o Wicca, ele se desvinculou da bruxaria. Então, o Wicca, ele faz parte da religião bruxa. Que teria a ver com druidismo. Hoje tem os neodruidas, neodruidismo. E quando a gente fala em bruxaria, a gente não está falando em macumba ou bruxaria. Tem a bruxaria negra, mas tem a bruxaria branca também, né? Então... Mas qual a diferença da bruxaria branca e da Wicca? A Wicca seria mais da natureza. Isso. E a bruxaria branca, ela é mais... Bruxaria tá como a gente consegue... Essas coisas, tipo alquimia. Daí, claro, daí tem sempre as suas vertentes, né? Brasil 2001, então isso aí é de 2001. Hoje com certeza é mais, né? Hoje é mais. A igreja... Os evangélicos aumentaram. Sim. Os muçulmanos provavelmente aumentou também. Aumentaram bastante. Que há um tempo atrás se dizia que tinha 1 bilhão de católicos e 1 bilhão de muçulmanos. Se bem que é mais ou menos ali, né? São 7 a 8 bilhões. É, mais ou menos. Mais ou menos isso mesmo. E ali distribuído por cor, o cristianismo em roxo, o islamismo em azul. Então, norte da África, toda a Arábia, Oriente Médio, Irã, Iraque. Os cristãos da vida, Tajiquistão, Turcomenistão. Um detalhe pra gente que é até interessante, esse rosa cor de pele que tem aqui, ele se refere a religiões tribais. Então não são nenhuma das religiões tradicionais que a gente conhece, são religiões nativas. Os aborígenes australianos, os africanos, pigmeus. Lá na Groenlândia índios, a gente vê que os esquimós, né? Isso. Na Rússia, os siberianos lá. E claro, e alguns locais aqui na... Aí o judaísmo predomina em Israel, tem pelo resto do mundo, mas eles estão se concentrando mais no Estado de Israel mesmo. O islamismo, a gente percebe que ele tá tão grande quanto o cristianismo, né? E esse mapa tá antigo, porque na verdade o hinduísmo já invadiu a Europa. A Europa é quase como se fosse um novo império turco-otomano. Falando em budismo, uma figura que eu gosto bastante é a Monja Coen. Monja Coen. Ela budismo, foi a primeira... lamaísmo, Tibete, ela foi a primeira monja, né? Aqui no Brasil ela foi a primeira monja de tradição japonesa, foi a Monja Coen, né? E é engraçado o seguinte, ela já foi hippie. Ela falou em entrevistas que ela já foi hippie, que ela era roqueira na época, né? O Camboja é budista, a Coreia é budista. Outras ali, pega a China, ali provavelmente é... A gente nunca ouve falar de... Taoísmo e confucionismo e a religião estatal, né? A gente nunca escuta muito falar de guerra no Camboja, talvez seja por isso, né? Mas houve na 1930? Não, houve, mas hoje em dia, né? Hoje em dia não se ouve muito. Guerra tem em todos os lugares, né? Foi as duas grandes falhas da família Kennedy, foi tentar atacar Cuba e a guerra do Vietnã, que foi um fracasso. Então, 24% teriam outras crenças, se houvesse apenas 100 pessoas. Então, de cada 100, 33 cristãos. Creio que o espiritismo ele se encaixa nesse, né? 19 muçulmanos, 6 budistas, 24 outras crenças, né? Se bem que o espiritismo é cristão, né? 13 hinduístas e 5... Ah, tá ali. Os espiritistas tá ali. Junto com... Como é que chama lá no Haiti? Não só o voodoo, mas a santeria. Sim. E religiões afro, né? Aí Umbanda e religiões afro. Que não tem nada a ver com o espiritismo, mas seriam espiritualistas. Sim. Então, 5 de cada 100. O feito religioso. Porque tu pode ser católico e também estudar o espiritismo, né? Então tem algumas mesclas ali. Eu também já vou falar casos de
De gente que é católico, mas vai na Seitinoye, por exemplo. Sim. Seitinoye é filosofia, né? Não é religião. O feito religioso, a religião está presente em cada uma das etapas da história. É inseparável do ser humano. Religião, religio é religar. Religar com o Pai, religar com Deus, com a inteligência suprema que criou o universo inteiro. Nossa vida cotidiana é marcada por numerosas referências a aspectos religiosos. A religião está presente em nossa sociedade e trata de dar resposta às grandes interrogações do ser humano. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. A religião, historicamente, ela foi responsável pela construção de diversas culturas. Isso. Se a gente vê os países árabes, muito das culturas e tradições deles são produto direto da crença que eles têm, né? Da religião deles. Né? A gente vê, às vezes, evangélicos e católicos atacando a maçonaria. Lembrando que a maçonaria é um movimento de irmãos, não tem nada a ver com religião, é uma filosofia. E eles foram responsáveis pela construção dos templos religiosos católicos, né? As catedrais góticas. Então tem toda essa questão. E quem é do Lyons e Rotary e o escotismo tem a ver com a maçonaria também. O que eu vejo o pessoal criticando a maçonaria... O que existe é pessoas ruins e pessoas boas, em todo lugar, em toda religião. O que eu vejo o pessoal criticando a maçonaria é essa a alegação que eu escuto as pessoas dando. Que se eles têm algo para esconder, significa que deve ter algo ali. E muita gente associa eles ao satanismo, outras coisas. Né? E atualmente eles são discretos, né? A maioria das coisas na internet tu acha. Tem poucos segredos que realmente são segredos. Antigamente ela era mais, até por causa da Inquisição, e então ela era secreta, hoje ela é discreta. Mas todo mundo já conhece o abraço maçônico, o aperto de mão maçônico, são coisas... lembrando que eu não estou aqui, criticando a maçonaria, eu estou falando que é a alegação que as pessoas usam. E a gente conhece gente boa, que é maçônica, exatamente. E gente que não é tão boa, que também é, mas em qualquer exatamente, é por isso que eu falo, a alegação que as pessoas usam para generalizar é essa, que ela tem relação com satanismo, essas coisas. Mas não dá para saber porque ninguém está lá dentro. Tem ligação com mortes, por exemplo, com sacrifícios, são satanistas e luciferianos, não tem nada a ver com maçonaria. Sim. O problema é que os Illuminati se infiltraram na maçonaria, alguns Rosa Cruz se infiltraram na maçonaria, alguns grupos satânicos se infiltraram na maçonaria, tudo para ter poder, para ter... É porque a maçonaria, ela na verdade, ela admite, tem islâmico, tem... Isso tem que eu ia falar. Misraim, que é do Egito, pelo que eu tem escutei, católicos, tem protestantes. Pelo que eu já ouvi falar... Tinha padres falar, maçônicos, sacerdotes maçônicos. Pelo que eu já ouvi falar, a maçonaria ela abraça pessoas independentemente da religião. Então... Tanto protestantes quanto católicos. Sim. Por exemplo... Mozart era maçom, por exemplo. Mozart era maçom. Tem a lista dos maçons famosos, é bem grande. Artista. George Washington era maçom. Os pais fundadores, né? Sim. 1/3 dos presidentes estadunidenses eram maçons. A religião, então, na pré-história, então ali teria... Ali já começa a questão da arte também, né? Desenhar as mãos, desenhar bisões, desenhar caçadas. E desenhos de espíritos, tem até alguns desenhos de extraterrestres, então mostra que alguma coisa eles viram lá no passado. Nossos descendentes lá de 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, 50 mil anos atrás. Porque isso está gravado nas cavernas. Né? E foi comprovado que foi desenhos antigos, não foram desenhos feitos hoje. Tem um astronauta na universidade, numa universidade lá da Espanha, tem gente que diz que ele foi feito recentemente, mas tem a figura de um astronauta, perto de Ávila. Uma das mais antigas universidades do mundo. Então, o Egito tem uma conexão com Órion, porque a disposição das 3 estrelas, 3 Marias de Órion, é a mesma disposição das 3 estrelas do Planalto de Gizé. E a mesma disposição da Pirâmide do Sol e da Lua no México também. Então tem uma ligação com a religião africana do... Como é que era o nome daqueles povos? Os Doguns. E alguns povos também dos Estados Unidos falam dos deuses que desceram do céu. Essa história toda. O que eu ia falar? Não, só para... E sempre é bom lembrar que as pirâmides, elas são túmulos, né? Elas eram... Errado. Essa é a grande mentira que passaram. Elas são templos de iniciação. Ah, sim, originalmente. Eles chamam Câmara do Rei, Câmara da Rainha, mas não encontraram nenhum túmulo lá dentro.
Isso, E a maioria dos túmulos é encontrada no Vale dos Reis. O sacerdote Saroz era enterrado no Vale dos Reis. Mas tem muitos registros de múmias que são encontrados dentro de pirâmides. Mas a função delas não era isso. Conservar, sim. Você descobriu que elas conservam, tu pode conservar frutas lá, pode conservar. Elas são estruturas magnéticas. Tem experiência também com construções menores de pirâmide, que essa forma piramidal, ela funciona como tipo não é amuleto, mas é uma maneira de conservar, né? Mas elas não são túmulos. Isso aí está errado até em palavra cruzada quando a gente fala. Na verdade, é como se fossem as atuais lojas, eram as lojas daquela época lá. Era lá na época do Merneptah, do Faraó Ramsés e aqueles mais antigos. Elas foram construídas na época de Ramsés, né? Não, as pirâmides já existiam bem antes. As 3 pirâmides? Não, essas não, mas as pirâmides já existiam. Eu sei que a Esfinge é anterior. A Esfinge parece que tem 4 ou 6 mil anos. As pirâmides já existiam na época de Kelps. Sim, de Kelps. Que foi a mesma época da Esfinge. A Esfinge parece que foi um pouco mais antiga. Eles não sabem se a figura que está lá é do faraó Kelps ou seria uma outra figura. Só que tem detalhe, né? O Ramsés ele veio bem depois de Kelps. Bem depois. Tá. Eu que fiz a confusão. O Ramsés... Kelps, Miquerinos e... O Ramsés, ele... Teve o Ramsés 1, 2, 3, 4. Teve até os 6, se não me engano. E o Akhenaton foi 1600, 1800, 1600. Foi bem um pouquinho antes de Moisés. Na época de Moisés era o Merneptah. Tem uma série que passa na Record que está errado. Eles falam o Ramsés, mas não era o Ramsés, era o Merneptah. É que nem querer representar os 12 apóstolos, né? Ninguém tem a figura deles. Provavelmente usavam barba, é a única coisa que se sabe, né? Não se tem figura. Não existia retrato, não existia. O que está procurando aí? Então, o que tem de característico na igreja egípcia? Eles estudavam muito a questão da morte e como conservar os corpos. E eles acreditavam na ressurreição, mas eles achavam que iam voltar nos mesmos corpos, por isso que mumificavam. Só que tu faz a pergunta, por que deixava os órgãos internos em vasos, cântaros separados, o coração no lado, o cérebro no outro lado? Só estava confirmando uma informação aqui, é que a informação errada é dizer que todas as pirâmides eram túmulos. Não eram todas, mas muitas delas foram Talvez as menores, né? Muitas delas foram construídas... Mas não aquelas 3 ali, aquelas 3... Não, sim, mas eu estou falando em geral. Muitas delas foram construídas como túmulos, né? Embora a mais famosa, que é a do jovem Tutankhamon, não foi encontrada ali, foi encontrada em outro lugar. Não lembro se foi no Vale dos Reis, foi em outro lugar. Sim. Por isso que a informação diz, muitas delas foram construídas como túmulos. Boa parte delas lá no início, né? Mas... elas eram escalonadas que nem na Exatamente. Mesopotâmia. É provável que, com o tempo, elas deixaram de ter apenas a função de sepultamento para servir essas outras funções religiosas. E de estudos mesmo. Porque o alinhamento daqueles dutos é com a estrela polar e com Sírius. Então tem toda uma questão, como se fossem observatórios, casas de estudo. Casas de iniciação mesmo, né? Isso aí é o deus Anubis. Esse é o Anubis. Aí, de um lado o coração, do outro lado a pena. Exatamente. Lembrando que quem julgava os mortos era o deus Osíris, né? O Anubis era o deus submundo. Na Mesopotâmia, então, temos os zigurates, então são pirâmides diferentes, tipo as pirâmides da Mesoamérica, dos maias, dos astecas e dos incas. Principalmente astecas e maias. No dia que for inventada a pirâmide, a máquina do tempo, aliás, a gente vai tirar essas dúvidas todas. Eu gostaria... Alguns dizem que o cronovisor já existiu para isso. Eu me candidataria, tá? Pesquisa o cronovisor. Foram gravados sons do passado e filmagens do passado. A única época que eu não gostaria de ir é na Idade Média. Por 2 padres do Vaticano. E o Papa da época mandou, destrói esse aparelho aí. Se ele cair nas mãos de um nazista, um fascista, é bem complicado. É complicado. Viajar no tempo. Ou não dá ressuscitar Hitler. Ou
Ou cair ou cair na mão de Stalin ou alguém do tipo. Se caísse na mão do Mao Zedong seria pior ainda. Aí tem o paradoxo do avô, né? Se tu matar o teu avô, tu não vai nascer. Nem teu pai, nem tu. O pior é o seguinte, tá? Nada garante que se forem mortos alguns desses ditadores, pessoas não deixariam de existir, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas hoje em dia, elas são da mesma linhagem que pessoas que no passado... Porque, na verdade, se tu desdobrar, por exemplo, no sonho e tu viajar ao passado no sonho, é como tu assistir televisão. Tu é um espectador, tu não participa da cena em si. Tu olha de fora. Os meus sonhos todos são assim, é engraçado. Eu sempre sou espectador. Eu tô vendo o que tá acontecendo, mas nunca tô participando. É verdade. A religião está presente em cada etapa histórica. Idade Antiga, Grécia. Então, tinha vários deuses aí. Por cada... Eu acho que essa aqui eu acho que é a deusa Ártemis, a deusa da caça. Artemis Diana. É a mesma Diana, né? Diana romana. Tá sim. Aí o Partenon, isso aí tudo tem geometria sagrada, 1608, Fibonacci, todos esses, a pirâmide de Gizé também, a de Kelps, os monumentos antigos, tudo era baseado na geometria sagrada, que foi descoberta por um matemático italiano, né? Fibonacci. Por isso que o nome, né? Sequência de Fibonacci. Número Fio 1618. Não confundir com Pi, que é 13, 14, 15, 16. Que é a circunferência do círculo. Aí, teoricamente, a Roma teria sido Rómulo e Remo, criados por uma loba, né? Isso é a questão da... Na verdade, é os etruscos que fundaram Roma, né? Inclusive, fizeram até uma estátua para essa loba lá. Os etruscos. E eu estava lendo que em 1300 e pouco, 1400, Roma ficou devastada. E aí, quando Florença começou a crescer, quando foi atacada Florença por isso que eles não gostam dos franceses. Os franceses atacaram Florença. Era o Carlos VII. Aí eles fugiram, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, fugiram tudo para Milão, para Roma, para as tartarugas ninjas. Eu sempre falei isso pro pessoal, que as pessoas às vezes perguntam sobre as tartarugas ninjas, todas elas são nome de pintores da época, né? Daí tu tem o Leonardo, que é o Leonardo da Vinci. E com a morte de Lorenzo de Médici, Lorenzo Magnífico. Donatello, Michelangelo. Eles não gostavam dos Médici, os Médici eram os Kennedy da época. Não gostavam muito daquela pessoa. Mas eram os ricaços, né? No jogo Assassin's Creed, os Médici são figurantes. Eles não são nem fede nem cheira. Mas eles mandavam. Eles eram xerifes. Sim, mandavam. Mas, tipo, eles não fede nem cheira. Tipo, eles não queriam sujar a mão, mas passavam os seus panos. Aí, na verdade, a origem latina é os etruscos, né? Até não tem muita coisa, tu pesquisar. Inclusive, etruscos. Exatamente. O que eu até ia comentar é que na história do teatro, o teatro ocidental, que ele começou na Grécia Antiga com as tragédias e comédias gregas. E depois dele veio o teatro da Roma Antiga. E o teatro da Roma Antiga, segundo Tito Livio, que foi o historiador da época, segundo Tito Livio, o teatro da Roma ele foi inspirado nos atores etruscos. Só que eu fui pesquisar sobre o teatro etrusco e eu não achei quase nada. Então não se sabe muita coisa sobre os etruscos. O que se sabe dos etruscos em questão artística é que eles eram muito voltados para a arte funerária. Então eles tinham muitos túmulos, arte sepulcral, essas coisas. Tinha alguma ligação com o Egito, então? Aí teve um papa da época, era o Sisto IX, acho que era. Ele ajudou a reconstruir vários daqueles monumentos lá e catedrais de Roma. A religião está presente em cada etapa. Acho que foi logo depois que eles foram invadidos pelos godos, visigodos, né, ostrogodos. Aí ficou uma bagunça, ficou quase deserta a cidade. Depois foi reconstruída. A religião está presente, então, a Idade Média em adiante, a Europa cristã. Aí entre os templários, entre os góticos, os bizantinos. Ali o 14º Dalai Lama, Seguin Gyatso, a riqueza e a diversidade religiosa. O lamaísmo tibetano.
que é um ramo do budismo, né? É um budismo tibetano. Tem os vermelhos, chapéus vermelhos e chapéus amarelos. Abrigo até hoje. E é uma religião que a gente vê que é evoluída, mas eles mesmos se brigam também. É que as pessoas em si não são tão evoluídas quanto o Buda era. Não, mas o caminho óctuplo do Buda é bem interessante. Até eu montei um slide, futuramente a gente pode falar. Eu estava vendo uma entrevista da Monja Coen, da Monja Coen pro Abu Janra no Provocações. Quando ela foi tem 3 brasileiros, tem ela e mais 2. E quando ela deu essa o Rinpoche é brasileiro. E quando ela deu essa entrevista, ela falava que na época ela não foi muito bem aceita porque ela casou com um monge. Né? Isso não era muito bem aceito. Inclusive, até teve casos de pessoas que usaram a sua influência para tentar atrapalhar de todas as formas o casamento dela. O que indica que nada é perfeito, nada é 100% perfeito. Né? A maioria desses líderes não casam, né? Sim, sim. Eu acho que nem o Dalai ali, né? Era permitido, mas não era aconselhado. Mas não era proibido. Então podia ser feito. Só que não era muito bem visto quando era feito. Né? Aliás, falando nisso, tem um filme, você acha na Netflix, sobre Tesla, a história de Tesla. E ele enxergava um desses caras ali, ele enxergava espíritos. E ele chegou e disse pra ele, tu não deve casar, pode atrapalhar teu trabalho. E uma que dava em cima dele direto era a filha do banqueiro lá, do JP Mount Morgan. Ela dava em cima dele direto. Ele dava as escapadas. A beleza tá nos olhos de quem vê, né? E a filha do cara era bonita. Embora eu tenha... Não tem como eu dizer que eu não tenho respeito pelo Tesla, porque ele fez grande contribuição para a ciência mundial, né? Então, tipo, o pessoal da área das exatas, eles respeitam muito o Tesla. É uma figura importantíssima para nós. Uma coisa que eu notei no filme, que eu não sabia, é que ele fumava e bebia também. Então ninguém é perfeito, né? Sim, a gente vê o Einstein também fumando dizem charuto. Dizem que às vezes ele ficava dias sem dormir. E não dormia. Então ali o judaísmo, o mundo das alimentações é o que sobrou do suposto templo de Salomão, né? Parece que tem gente que diz que o templo está mais abaixo, na cidade de Davi. Abaixo dessa colina, e não... Ali poderia ser o muro de Herodes, né? Tinha várias construções de Herodes, tinha dos romanos. E não é no Domo da Rocha. O Domo da Rocha não tem nada a ver com o Templo de Salomão. Ali o budismo. Essa é uma estátua enorme que tem lá na Indonésia. Acho que é lá na Indonésia. Ou é na Indonésia ou é Camboja para lá. Mas acho que é Indonésia. Então isso se espalhou bastante. Lembrando que... Começou na Índia, foi espalhando. China. Sim. É isso que Isso a gente também descobre lendo a história do teatro mundial. A Indonésia, Camboja e Tailândia, a arte deles é muito influenciada pela Índia. É muito influenciada. Então isso aqui não me espantaria se for realmente na Indonésia. Se não me engano é na Indonésia. Era muito... Tem um canal acho que é do Globo Sat+, que fala sobre templos antigos. De vez em quando passa na Globo normal, mas é mais na Globo Sat, que é a Globo Internacional. Que tem ótimos canais, por exemplo. A Globo Sat+, ótimos programas. Tem um que o Halle vai adorar, que é Tá na Hora do Café pelo Mundo. Fala do café sobre todo mundo, esse tipo de café. Café gelado, café quente. O Nério toma as aulas. Nério, tem que aparecer aí pra gente bater um papo. Nério estuda bastante religião também. Religião, a riqueza da diversidade religiosa. Aí são mais figuras. Aí tem a ver com os Tories, templos japoneses, né? Ali o ortodoxo, então seria Grécia e Rússia, né? Igreja ortodoxa grega e igreja ortodoxa russa. Lembrando que também há santos, né, na igreja ortodoxa. Eles também têm tem os ícones também, eles têm figuras de Jesus, figuras mais estilizadas, estilo bizantino. E que eles pegaram ali a parte de Constantinopla, Bulgária. Ali Maria, tem diversas aparições de Maria pelo mundo, então tem
Maria Salete, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria de... Lembrando que o próprio Islã considera a Maria uma mulher santa, em aspas, né? O santo no idioma deles, né? Como seria, né? Eles consideram consideram ela a mãe do mundo. É mais ou menos a visão parecida com a católica. O Islã, eles consideram a Maria, eles consideram a Maria como uma figura de extrema importância para a religião deles. Inclusive, para eles, Jesus foi um profeta. Foi um profeta. Medjugorje, La Salete, Garabandal e Kyoto no Japão, vários lugares. Aqui são os exercícios que o Criador propôs para... Escultura, arquitetura, pintura. Aí principalmente Rafael, né? Isso. Pinturas sacras, pinturas religiosas. O Da Vinci pintou, só que o Da Vinci pintava e pintava coisas ocultas no meio ali. O Da Vinci, entre outros, frequentava sociedades secretas, né? Priorado Sião e outros. É isso. Então, até semana que vem, então. Já tem tema ainda não? Então.